Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. No capítulo 006, segunda-feira, 13 de março, Sereno fala para Flores que a Juricaba chamou ele para depor. Flores fala para o amigo que ele só precisará falar o que fazia na hora do crime. Helen avisa para Flores que o corpo de Dirce já foi liberado do IML. Érico exige que Nicolau renuncie o mandato de suplente. Ele debocha do pai e afirma que não irá renunciar. Érico fica furioso e fala para Nicolau que ele não poderá ter acesso a dinheiro algum. Érico fala para Beatriz que Nicolau não vai convencer-se de que precisa de tratamento se ela continuar colocando a mão na sua cabeça. Carina, Virgílio, Carlos e Guilherme assistem os paraquedistas pousando. Amigos e conhecidos cumprimentam Flores no velório de Dona Dirce. Joca fala para Leia que o professor contratou seus serviços e mostra para ela o dinheiro que recebeu para o início das investigações. Ele diz para sua mãe que é um trabalho muito sigiloso. Bruno, Arminda e Eleonora visitam as obras da Patrimônio Eterno. Eleonora fica preocupada com o atraso das obras em relação ao cronograma original. Arminda explica que a obra foi interrompida 2 vezes pelo Instituto do Meio Ambiente e que agora Dr. Flores está encabeçando uma ação contra o empreendimento. Flores recebe os cumprimentos de Nicolau e diz ao jovem que gostaria de conversar com ele. Querêncio chega bêbado em casa. Filomena diz ao pai que Nazinho deu poucos dias para eles saírem de casa. Ela manda Querêncio procurar Romeu e perguntar se ele pode ajudá-los. Querêncio sai de casa e vai beber cachaça no botequim já era. Tito fala pra Yara, Newton e Silvio que eles precisam atrair gente para a área de salto. Diana, Tião conta a Carlos e Guilherme que sua mãe fez uma viagem para muito longe. Os dois desconfiam da história de Diana, Tião, mas prometem ajudar. Arminda chega com Bruno no enterro de Dirce e Joca sorri entusiasmado para ela. Nicolau implica com Sereno. Ari discursa e fala besteira, como sempre. Nicolau e Nazinho dão força para Querêncio falar em nome do povo. Querêncio, que já está bêbado, fala e acaba caindo dentro da tumba. Diana pede para Carlos e Guilherme não contarem para ninguém que ela está perdida ou podem mandar prendê-la. Guilherme fala para Diana, Tião que pode emprestar uma barraca velha do pai para o amigo acampar. Diana, Tião fica animada com a ideia. Carina fala pra Tito que eles têm que marcar logo a data do casamento. Tito afirma que não tem cabeça para pensar em nada que não seja a empresa dele. Carina diz que seus pais ficam perguntando sobre o casamento o tempo todo. Tito fala que eles podem começar a tratar dos papéis para o casamento. Eleonora e Teixeira vão embora do enterro sem cumprimentarem Dr. Flores. Joca observa os dois, intrigado. Virgílio diz a Yara que ela se confundiu com as reservas da pousada. Ele afirma que acha difícil ela ser instrutora de esportes e administradora da pousada ao mesmo tempo. Yara explica que precisa de dinheiro e garante que não vai cometer mais erros. Virgílio dá em cima de Yara, que corta. Cloris chama Tito, quando ele ainda está deitado com Carina. Carina fica irritada e diz ao noivo que tem a impressão que a sogra odeia. Filomena pergunta a Romeu se ela e o pai podem ficar uns dias na casa dele. Romeu diz que por ele não tem problema, mas precisa falar com Sancha. Cloris fala para Tito que ele garantiu que não assumiria compromisso com nenhuma mulher enquanto não saldasse a dívida que tem com ela. Carlos, Guilherme e Diana, Tião chegam numa pequena clareira, no meio do mato, e começam a armar a barraca. Joca entra pelos fundos da casa de Flores para manter discrição em relação ao seu trabalho. Joca fala para Flores que seguiu Eleonora. Flores mostra para Joca a tela do seu computador, onde está escrito comando invisível. Ele explica para o detetive que na noite em que Dirce foi morta, isso apareceu na tela e afirma que eles precisam descobrir o que significa. No capítulo 007, terça-feira, 14 de março,
Flores revela a Joca que não acredita que a Juricaba seja capaz de desvendar algum crime. O professor conta a Joca que dias antes do crime recebeu uma mensagem do Comando Invisível pela internet dizendo que ele ia ser atacado pela conspiração. Aminda conta a Eleonora que o povo de Ribeirão do Tempo está inventando histórias assustadoras sobre ela. Aminda diz a Eleonora que vai organizar uma recepção para apresentá-la formalmente à sociedade local. Joca explica a Flores que desconfia de Eleonora, pois ela chegou à cidade no dia do crime. Flores fala que Eleonora tem motivos para odiá-lo, já que ele moveu uma ação contra a obra do resort. Joca decide começar a investigação por Eleonora. Flores concorda. Guilherme, Carlos e Tião terminam de montar a barraca. Carlos mente para Azuleide que Tião está na casa de uma tia em Ribeirão. Tião dorme dentro da barraca. Bia observa a barraca, mas vai embora tranquilamente. Joca sai da casa de Flores e para diante da mansão de Eleonora, sem que seja percebido pelo segurança. Aminda fica irritada por lembrar-se de Joca. Guilherme sai de casa bem cedo e diz para a mãe que combinou com o pessoal de fazer trabalho antes de ir para o colégio. Guilherme leva comida para Diana. Filomena arruma as coisas para a mudança e manda Querêncio ir à casa de Romeu saber se eles vão poder ficar lá alguns dias. Sancha não concorda de primeira em dar abrigo a Filomena e Querêncio. Marta diz a Filomena que o delegado não quer pedir força policial para fazer o despejo, como Nazim queria. Karina sai de casa decidida a saltar de paraquedas. Cloris avisa Tito e Virgílio que vai visitar Dr. Flores. Virgílio se oferece para ir com ela, mas Cloris afirma que vai sozinha. Bruno diz a Karina que casamento é um compromisso pesado. Ele admite para a filha que não casou com Célia por amor. Joca revela a Léa que vai grampear o telefone de Madame do réu. Léa chama o filho de louco, mas promete não contar nada a ninguém. Ari para o que está fazendo para receber Arminda. O prefeito diz a Arminda que é muito requisitado e que é uma honra recebê-la. Arminda convida o prefeito para a recepção que Madame do réu vai fazer para se apresentar. Ari fala que apoia a construção do resort e confirma a presença no evento. Érico fica sabendo que saiu uma nota em Brasília sobre o que Nicolau fez com o prefeito. Beatriz tenta convencer Nicolau a viajar por uns tempos. Karina diz a Tito que quer que ele a leve para um salto. Tito fica feliz. Karina quase desiste, mas Tito não deixa. Sancha deixa claro para Filomena que não esqueceu o que ela fez quando a mãe dela morreu, mas concorda em dar abrigo a ela e ao pai. Flores, muito gentil, recebe Cloris em sua casa. Os dois se encaram um tempo e Cloris desvia o olhar. Karina fala para Tito que está passando mal, mas ele insiste e os dois saltam. No capítulo 008, quarta-feira, 15 de março, Tito e Karina caem em queda livre. Tião assiste ao salto, maravilhada. A Juricaba fala para Marta que quer que o juiz aplique a pena de regime de semi-liberdade para André. Marta diz a Juricaba que ele está exagerando. Patrícia pede para André e Lincoln se controlarem. Joca observa o solar e percebe que o segurança não sai de seu posto. Aminda conta a Eleonora que, se for preciso, elas podem dar propina ao prefeito para conseguirem autorização para construir o resort na cidade. Aminda sai da mansão para fazer outra visita. Guilherme revela a Carlos que não acredita no que Diana diz. Os dois acham que Diana esconde algum segredo. Diana pede para assaltar com Tito e ele diz que ele precisa da autorização dos pais. Beatriz recebe Arminda, que fica encantada com a fazenda do senador Érico. Arminda convida o senador para a recepção que Madame do réu vai oferecer à sociedade. Joca testa gravador. Filomena, Querêncio, Romeu e Sancha fazem a mudança. Karina fala sobre seu casamento com Tito para Cloris, que não gosta do que ouve. Juiz interroga André. Juiz manda Lincoln e a Juricaba se retirarem da sala, pois os dois não param de discutir. Nazim zomba de Sereno. Sereno vai à delegacia e fala pra Juricaba que Nazim está dizendo que o delegado é pai dele. Lincoln explica para Carmen que André vai ter que ajudar a limpar um galinheiro durante 4 fins de semana e levar Titica de galinha para um asilo para ajudar idosos a adubarem a horta. Carmen,
André e Lincoln não conseguem se conter e caem na gargalhada. Bruno vai ao solar mostrar a Madame do réu novas plantas do projeto e é recebido por Teixeira, que o deixa bem à vontade. Joca explica para Leia seu plano de grampear os telefones da mansão de do réu. Leia se aproxima do segurança do solar e pede uma informação. Enquanto Joca observa a mansão, a Juricaba toma depoimento de Sereno sobre a morte de Dona Dirce. Ele conta a Flores que a obra do resort segue a todo vapor e que a última esperança é a ação que lhe moveu. Leia conversa com segurança, que se distrai. Joca caminha pelo telhado do solar. Madame do réu diz a Bruno que acha o projeto excelente, mas ressalta que quer mais rapidez. Teixeira diz a Madame do réu e Arminda que achou Bruno simpático. Teixeira mostra para a Madame do réu a lista dos homens que podem ser seu filho. Joca olha pela claraboia e vê Arminda tomando banho, deslumbrante. Ele fica surpreso, mas continua admirando a executiva. No capítulo 009, quinta-feira, 16 de março, Joca se debruça para poder ver mais detalhes. A claraboia se desloca e Joca cai diante de Arminda no chuveiro. Ela leva um tremendo susto e ele diz que pode explicar tudo. Eleonora ouve o estrondo e pede para Teixeira checar o que houve. Joca explica para Arminda que é curioso demais e ressalta que não queria fazer mal a ninguém. Teixeira pergunta a Arminda se ela precisa de alguma ajuda e a executiva diz que a claraboia se desprendeu, mas que já está tudo bem. Joca agradece a Arminda por não tê-lo entregado e vai embora. Tito fala para a Filomena aparecer na pousada quando tiver uma folga. Yara conta a Tito que 4 pessoas reservaram a pousada para experimentar a área e treinar. Helen convida Tito, Karina, Newton e Yara para um jantar na casa dela. Eleonora pergunta a Arminda se havia alguém no telhado. Arminda diz que não viu ninguém. O segurança bate papo com a Lélia e Teixeira o chama. Guilherme vai até a barraca de Diana. Tião e Bill observa. Karina pede para Tito ir até a loja dela porque quer fazer uma surpresa. Guilherme pede para Diana contar a verdade sobre a vida dela. Tião fica chateado e manda o amigo ir embora. Newton visita Carlos e Zuleide e reclama por ele não ter avisado que iria até a casa dela. Zuleide acusa Newton de encher a cabeça do filho para saltar de paraquedas. Os dois discutem e Zuleide diz que não sabe se vai deixar Carlos jantar com ele. Leia diz a Joca que Arminda vai acabar o denunciando e ele fica amedrontado. Arminda fala para Eleonora que não acha necessário chamar a polícia. Cloris deixa claro para Tito que ele precisa dizer para Karina que só vai se casar depois do que pagar as dívidas. Nicolau vai até a casa de Dr. Flores. O professor diz que quer conhecê-lo melhor. Flores diz a Nicolau que o que ele fez com o prefeito mostrou que não aceita o mundinho que as pessoas tanto prezam. Nicolau não entende bem o que o professor quer com ele. Flores explica que se interessa por pessoas que não se conformam com a realidade que vivem e ressalta que tem grandes planos. Flores pede para Nicolau não contar a ninguém sobre os encontros deles. Os dois combinam de conversar mais vezes. Filomena coloca a mesa do café da manhã, mas Sancha não gosta. Tito encontra Juricaba na Praça do Enforcado e pergunta se há novidades sobre o assassinato de Dirce. A Juricaba afirma que não há pista alguma. Tito visita Karina na loja dela. Karina entrega um envelope com seus documentos para Tito, que afirma que eles precisam ter uma conversa séria. Yara entrega o convite enviado por Madame do réu para Cloris. Cloris afirma que, embora seu nome não esteja no convite, vai ao evento. Tito explica para Karina que não pode se casar enquanto não quitar a dívida que tem com a mãe dele. Eleonora manda Arminda convidar Lincoln, Patrícia e Dr. Flores para a recepção. Joca vai para a casa de Dr. Flores disfarçado para não ser reconhecido pelas ruas. Nicolau anda a cavalo na fazenda de seu pai. Joca caminha para a casa de Flores e vê Arminda no sentido contrário. Os dois se olham tensos. No capítulo 010, sexta-feira, 17 de março, Joca tenta falar com Arminda,
Mas ela se afasta rapidamente e ele não o acompanha. Silvia e Tito entram no avião para fazer uma decolagem e Nicolau invade a pista e cavalga por ela. Tito vai até Nicolau e pede que ele se retire da pista. Nicolau afirma que a propriedade onde está é de sua família e deixa claro que o processo judicial ainda não acabou. Karina conta a Zuleide que o problema dela é Cloris. Zuleide aconselha Karina a não aceitar essa história de promessa feita para a mãe e ir à luta. O avião passa próximo à cabeça de Nicolau e levanta voo. Flores recebe Arminda em sua casa. Arminda convida o professor em nome de Madame do réu para a recepção que ela vai oferecer. Flores diz a Arminda que se estiver se sentindo bem no dia do evento, vai aparecer por lá. Lincoln diz a Helen que vai à recepção, pois, como jornalista, não pode perder a oportunidade de conhecer Madame do réu. Helen fica revoltada com a decisão do jornalista. A Juricaba fala para Virginia que não tem nenhuma pista sobre o assassinato de Dirce. Sônia diz a Juricaba que precisa fazer um trabalho de casa junto com André. Joca vê Arminda saindo da casa de Flores. Em discurso, Érico afirma que tudo que está sendo falado sobre Nicolau é para desmoralizá-lo. Nicolau beija Lilian, que se desvencilha para evitar que Beatriz os veja. Arminda conta a Eleonora Teixeira que se surpreendeu com a educação e elegância de Dr. Flores. Joca conta ao professor que tentou grampear o telefone de Madame do réu, mas por conta de um acidente não conseguiu. Cloris fala para Tito que, pensando bem, acha que o resort não é algo tão ruim para Ribeirão. Tito afirma que não vai à recepção. Cloris avisa ao filho que vai ao evento. Teixeira explica a Eleonora que um operário lhe disse que não entende como a claraboia quebrou 100 pesos sobre ela. O advogado avisa a Eleonora que está tudo pronto para eles executarem o plano. Diana, Tião guia turistas pela Praça do Enforcado. Ari diz a Filomena que quer dar um quadro com a figura do enforcado pintado por Querêncio para Madame do réu. Guilherme fala para Carlos que vai dar um jeito de descobrir a verdade sobre Diana. Tião compra 3 sanduíches no Agito Colonial com o dinheiro que ganham dos turistas. Lilian e Nicolau transam. Nicolau conta a Lilian que sua ex-mulher odeia e faz de tudo para afastá-lo do filho. Carmen fala para a Filomena que não conseguiu entrevistar o delegado. Romeu sai do botequim já era, mas Querêncio continua bebendo. Joca liga para Arminda e pede desculpas pelo acidente. Arminda, furiosa, o manda se afastar. Ao voltar para casa, Romeu é raptado por 2 mascarados. Romeu é trancado num carro, encapuzado, e levado para um galpão. Uma voz o instrui a tirar as calças. Ribeirão do Tempo.